Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar como decorar usando quadros. Um dos objetos mais usados para decorar as paredes de um ambiente são os quadros. Eles são perfeitos porque eles não atrapalham a circulação, eles agregam valor à decoração e ainda expressam sentimentos. Mas como utilizá-los na decoração? Se você também tem essa dúvida, não sai daí que eu já te conto. Os quadros são objetos decorativos com o poder de literalmente transformar os espaços. Eles trazem textura para o ambiente, além deles transmitirem sensações, emoções. Você pode começar um projeto de decoração a partir deles, como ponto focal, por exemplo, ou você pode escolhê-los também por último, depois que você já tiver aí com os móveis, mantas, almofadas, tapetes, tudo escolhido também. Eles podem ser fixados aí diretamente na parede, como vocês estão vendo, ou eles também podem ser utilizados aí em aparadores, em prateleiras. Dicas: o que você precisa saber antes de comprar? Local de instalação. A primeira coisa que você precisa definir é o local de instalação onde você pretende colocar esses quadros. Vai ser atrás do sofá? Vai ser num corredor? Vai ser atrás da cama, numa parede da sala, no banheiro? Você pode usar quadros em praticamente todos os ambientes da sua casa. Proporção. O quadro deve ser proporcional à parede ou aos objetos que estiver ao redor. Vamos ver alguns exemplos do que não fazer. Então, nessa imagem aqui, a gente está vendo que foi colocado um único quadrinho lá do lado esquerdo. Então, a gente consegue perceber aqui que esse quadro, por exemplo, ele está muito pequeno, né? Então, ele teria que ser um quadro aí maior, ele poderia estar posicionado aí no centro. Então, assim, tá tudo errado aí. Aqui a gente está vendo dois quadros, né, que eles estão aí desproporcionais ao tamanho do sofá e eles estão também muito longe um do outro. Aqui a gente está vendo dois quadrinhos aí que eles estão aí praticamente centralizados na parede quando eles deveriam estar centralizados no sofá. Aqui a gente está vendo da esquerda ali, o quadro ficou atrás da planta. Eles precisam ter uma medida aí certinha para ficar mais harmônico. Aqui a gente está vendo também que é um aparador aí bem grande e a gente consegue ver que foi tudo colocado para o lado de cá. Então a gente consegue ver que na parte de cima tem um vazio e do lado direito a gente também tem um vazio. A gente não tem nada do lado de lá. Então ficou aí bem estranha essa combinação. A pessoa poderia ter colocado quadros para cá e objetos também para lá para preencher aquele vazio do lado de lá. Então vamos conhecer agora as regras básicas para você utilizar os quadros aí na sua casa. Quando estiverem atrás de móveis como sofá, cabeceira, poltrona, etc., eles devem ter aproximadamente 2/3 da largura do móvel. Como fazer essa continha? Primeiro você vai multiplicar o valor por 2 e o resultado você vai dividir por 3. Então vamos lá o exemplo. Por exemplo, um sofá de 3 metros, você vai pegar 3,00 na calculadora, vai multiplicar por 2, vai dar 6 metros. Esse resultado você vai dividir por 3, que vai dar 2. Ou seja, para um sofá de 3 metros, os quadros não devem ser maiores do que 2 metros, seja ele um quadro único ou uma composição. Aqui a gente tem um exemplo 2, que é um aparador de 2 metros. Então, primeiro a gente vai multiplicar o valor por 2, depois vamos dividir o resultado por 3. Então, a gente tem um aparador de 2 metros vezes 2 dá 4, dividido por 3 dá 1,33. Ou seja, para um aparador de 2 metros, os quadros não devem ser maiores do que 1,30 m de largura, seja ele único ou composição. Formato. Então, como vocês estão vendo aí nessas imagens, a gente tem quadros hoje em dia aí de praticamente todos os formatos. Vai depender aí bastante do seu gosto, né, ou da arte que você quer. Não se preocupe com o formato, se preocupe com a largura e com a altura. Defina um tema. Então, eu coloquei aqui para vocês os temas que os quadros geralmente têm. Então, eles podem ser abstratos, geométricos, temas de animais, carros, cidade, turismo, infantil, minimalista, tema musical, oriental, paisagem, natureza. Ali está escrito errado, pessoal, não é por, é pop, pop art, preto e branco, profissões, religiosos, obras de arte,
vintage retrô e tema zen. Coloração. Use quadros coloridos para alegrar ambientes muito neutros e use quadros mais discretos para ambientes com a decoração aí mais chamativa para dar um equilíbrio. É sempre legal usar nos quadros pelo menos uma cor presente no espaço para dar harmonia aí para esse espaço. Passepartout. O passepartout é essa borda que vocês estão vendo aí em volta da imagem, né, ou da gravura, e serve para a imagem ela não ficar toda aí no vidro de fora a fora. Então, o passepartout ele deixa aí os quadros muito mais elegantes. Então, toda vez que você for fazer uma moldura ou comprar algum quadro, veja se ele tem um passepartout que fica aí com um design muito mais elegante aí na sua parede. Altura. Então, a gente tem duas regrinhas básicas aí para você acertar na altura do seu quadro. Parede sem móveis, que é o caso dessa imagem aí, você vai colocar o centro do quadro a 1,60 m do piso. Isso porque o quadro ele tem que ficar na altura do olho do observador. E qual é a regrinha número 2? Acima de móveis, por exemplo, como sofá, mesa, aparador, você deve posicionar os quadros a 25 centímetros do móvel. Alinhamento. O alinhamento dos quadros ele pode ser feito aí de várias formas. Então, a gente está vendo aí nessa imagem que eles podem ser alinhados pelo eixo superior, pelo eixo inferior ou pelo eixo central. Então, aqui a gente está vendo a composição quadrada, a composição retangular, a composição em dois eixos e a composição aleatória. Aleatório quer dizer que eu vou lá e vou colocar o quadro onde eu quiser? Não! Os quadros eles precisam estar organizados, como vocês podem ver aí nessas imagens, e eles seguem mais ou menos aí um padrão. Você pode usar tamanhos diferentes, mas eles precisam estar aí na altura, né, do eixo a 1,60 m e precisa ver aí uma combinação mínima para que eles fiquem harmônicos no espaço. Como que a gente faz uma organização de quadro com uma simetria perfeita? Então, vocês estão vendo aí nessa imagem que você pode combinar 4 quadrinhos pequenininhos do mesmo tamanho com um maior, fica aí um aspecto bem legal. Fixação. Você pode fixar os quadros com prego, parafuso ou fita dupla face. Só tome cuidado com o peso. Quadros muito pesados pedem uma bucha com parafusos. Se você não quiser furar a parede para cada um e se forem quadros pequenos, você pode organizá-los também em prateleira com canaletas, como eu já mostrei para vocês aqui no canal. Para não errar na hora de posicionar os quadros, organize-os primeiro no chão, sobre uma folha de papel grande. Você pode usar a folha inteira grande ou você pode cortar, como nessa imagem aí. Você faz a composição do jeito que você quer, você passa a caneta em volta das molduras e aí você cola esse papel ou inteiro ou em pedaços, como vocês estão vendo aí na parede, com fita crepe, e aí você faz os furos. Depois é só você tirar o papel e pendurar os quadros. Escadas. Quadros na escada ficam bem legais também, mas eles devem ser posicionados também na altura do olho do observador, ou seja, cada quadro ele precisa estar numa altura diferente para acompanhar a inclinação da escada, como vocês estão vendo aí nessas imagens. Molduras. As mais tradicionais têm moldura de madeira, mas existem também as molduras de alumínio. Vai depender aí bastante do estilo que você quer da decoração para esses quadros, o que vai combinar mais aí com a sua decoração. Então, esse foi o nosso vídeo aí bem rapidinho sobre os quadros, as principais informações que você precisa saber para você posicionar um quadro na parede, elas estão aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, comente, compartilhe com quem você acha que vai ser interessante e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!